Com o surto do coronavírus, aí essa pandemia, nós tivemos uma nova modalidade de trabalho, o que a gente chama de trabalho remoto. E o que é o trabalho remoto? O trabalho remoto ele já existia, mas o coronavírus, a pandemia, ocasionou uma busca maior por isso aí. Devido ao fato de não precisarmos mais, não podermos mais estar aglomerados, então nós temos que tomar outras providências. E como seria isso? A primeira instância, nós temos que ficar no isolamento social. Esse isolamento social atingiu cerca de 75% das pessoas. E isso faz com que as pessoas busquem mais notícias televisionadas, sites, jornais, que outrora talvez não tivessem buscado. Sendo assim, há uma busca por novas maneiras de ganhar dinheiro, né? Novas maneiras de monetizar a sua vida, de ter uma renda. E como é que a gente pode fazer isso? No mundo conectado, como o nosso, existem várias maneiras da gente interagir. Entretanto, nem sempre foi utilizado para o trabalho. O trabalho remoto, ele começou a ser explorado já faz algum tempo, entretanto, ele não era feito nos moldes de agora. Muitas empresas, inclusive, nunca quiseram adotar esse tipo de trabalho, talvez pensando que a produtividade iria cair. Mas o que é home office? Home office é o trabalho remoto, é o teletrabalho, e ele é um trabalho que você faz na sua casa, que permite que as pessoas trabalhem em uma casa ou em qualquer outro lugar sem necessidade de deslocamento. As empresas agora estão se adaptando, principalmente como consequência do distanciamento social. Obviamente é preciso você ter um computador, um notebook e uma boa conexão de internet. Mas também tem outros detalhes que você deve levar em conta, como por exemplo o dress code. A vestimenta para o trabalho ela é de especial relevância, como também o cenário que você vai se apresentar no seu trabalho. Então, nessa foto aí você vê, né, que muita gente está fazendo isso, né? O que é visível é colocado na câmera e o restante da pessoa está com trajes mais à vontade. O ideal não é que você realmente se vista para o trabalho. Então, até 2020, quase 90% das corporações elas devem oferecer aos seus funcionários alguma modalidade de trabalho à distância. Essa era a previsão. Em tempos de coronavírus, de pandemia, essa previsão ela acabou se concretizando, mas não pelos motivos que a gente esperava, de acordo com as estatísticas. E como é que a gente gerencia esse trabalho remoto? O trabalho remoto já se provou como extremamente produtivo. Agora, como você pode garantir a qualidade desse trabalho? Primeiro, as reuniões presenciais. Essa reunião presencial não precisa ser presencial num sentido em que você está na empresa, mas sim uma reunião em que todos participem. Certo? Outra coisa é você saber quais são as perspectivas, o que você vai buscar e quais as regras. Uma das coisas que eu já falei foi a questão do dress code, mas tem outras regras também, né? A maneira de falar, a maneira de se comportar, o tempo que vai ficar na internet, né, para fazer isso, a questão das redes sociais, dos trabalhos paralelos. E também deve-se incentivar a comunicação, né? Porque o gestor ele deve levar em conta que todos os envolvidos no trabalho devem estar trabalhando, se comunicando, para que a pessoa não se sinta esquecida, né? Então, o que a gente poderia fazer para manter a produtividade dentro do home office? O método pipoca, que é o que a gente chama de agrupar tarefas diárias em 3 diferentes grupos e a realizar em lugares diferentes. Por quê? Para evitar o tédio. Também ter a jornada intensiva, que seria cerca de 7 horas de trabalho, começando o trabalho cedo, né, por volta das 8 e acabando às 15 horas. O que a gente chama de time box, que determina um tempo para cada tarefa. Sendo assim, você vai possuir uma técnica que vai ajudar você a administrar melhor o seu tempo. A gestão do tempo no home office é de suma importância. E também, obviamente, ter um cronograma, e um cronograma de preferência escrito, para que você possa ter uma melhoria na sua produtividade. Obviamente, a frequência, que deve ser monitorada. Muita gente apela para o café para poder ajudar, né, a ficar mais ativo. Se você puder, você pode ir para um lugar público, no caso da pandemia a gente não pode. E o coworking pago. O coworking pago é um local que todos podem trabalhar juntos, que você paga para ter um esquema de escritório. No momento a gente não pode ter esse tipo de trabalho, mas vocês vão ver durante esse vídeo que isso é uma coisa que vai perdurar, inclusive pós-pandemia, e que essas dicas vão começar a serem adotadas, né? Para gerenciar a equipe,
A gente já tinha visto a parte do sistema de comunicação, a gente viu a questão do encontro periódico. A gente tem que determinar realmente um objetivo e um prazo claro e tem que ter uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Cada um adota a sua, tem uma série de ferramentas para isso. E você, até no próprio vídeo, agora a gente vai ver daqui a pouco. Não é? E quando você está em casa, o que é que você deve fazer? Primeiro, reservar um lugar, né, para ser o seu escritório, de fato. Tranquilo e distante de interferências e principalmente distante de distrações. Também a gente deve se vestir para trabalhar, mesmo que de uma maneira informal. E deve se estabelecer horário para começar, horário para almoçar, horário para terminar o expediente, como se você de fato estivesse na empresa. Você tem que levar isso a sério. E quais são as vantagens e as desvantagens do home office? As vantagens. Primeiro, economia. Você vai economizar com transporte, alimentação, inclusive até com vestuário. A autonomia, né? Você vai gerenciar seus horários só se você precisar atender o cliente. Você tem liberdade, você trabalha onde quiser, como quiser, desde que você entregue resultados. E a proximidade, que além do dinheiro, você economiza tempo que gastaria no trânsito até o escritório. Quais são as desvantagens? Distrações. Então tem uma lista imensa, né? De estimação, visita, telefonemas sem relação com o trabalho, Netflix e outras coisas mais, né? Que vão atrapalhar, obviamente, a concentração e a produtividade. A interatividade. Tem pessoas que precisam estar num ambiente que permita interação. Então tem gente que tem necessidade disso, então isso pode ser um problema. E a carga de trabalho. Normalmente o funcionário ele subestima as tarefas e ele não estipula horários específicos. Ou ele exagera e trabalha mais do que é necessário, ou ele acaba não trabalhando o suficiente e não produzindo o suficiente. E como é que vai funcionar isso? Você pode ter dois tipos de trabalho remoto. Um 100% remoto, que você não vai na sede do escritório, e o outro um home office híbrido, que você tem uma opção remota, mas também tem uma opção no escritório. E quais são as ferramentas mais interessantes para quem trabalha com home office? Ferramentas de mensagens instantâneas, tem ferramentas pagas, né, como o Slack, que é de gerenciamento de projetos, também como a Trello, a Monday.com. Tem os softwares de colaboração simultânea, como o Google Drive, o Google Docs, o Spreadsheets, né? E videoconferências, como o GoToMeeting, o Hangouts, o WhatsApp, o próprio YouTube, o Skype. Então, são plataformas que você pode lançar mão. Algumas são pagas, outras são gratuitas, né? E esse panorama geral do home office, para você ter uma ideia de como isso evoluiu. Em 2018, 32,5% no mundo dos profissionais trabalhavam com home office. Em 2019, 35%. Em 2020, devido à pandemia, esse número subiu para 65%. Obviamente subiu de forma abrupta e vertiginosa devido aos cuidados que a gente tem que tomar. Muitas empresas começaram a olhar diferente para esse trabalho remoto, porque outrora ele era visto com desconfiança. Hoje, eles percebem que os custos são imensamente baixos, mas também, principalmente com relação às instalações, mas que também consegue-se produzir coisas, não é? E quais são as 20 profissões que podem ser home office? A gente vai ter aqui, talvez você até enxergue outras, né? Eu fiz só um resumo. Então, primeiro, organizador de eventos, né? Que você não precisa ter funcionário, você pode organizar isso, né? Para que os eventos aconteçam. Analista de sinistros para seguradoras, você pode fazer toda a análise de processo, tudo isso pode ser feito em casa. Analista assistente virtual, que você pode executar tarefas administrativas, reuniões, organização de agenda, voos, tudo isso pode ser feito em casa. Atendimento de clínicas, que é muito parecido com assistente virtual, mas é voltado para a área de saúde. Análise de contratos, não é que você pode fazer isso através de documentos e tudo mais, sem necessariamente você comparecer ao local. Auditoria fiscal. O Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria do Trabalho, ele em 2016 autorizou os auditores fiscais a trabalhar em casa, porque você pode analisar todos os documentos relacionados à fiscalização tributária e aduaneira dentro da sua casa, não precisa se deslocar. Agente de viagem, que você vai ter pouco investimento e você tem uma boa aceitação de público, principalmente na questão de venda de passagens. Professor, e agora o ensino à distância ele se consolidou, né? Vou dar um exemplo. A Universidade de Israel passou 15 anos debatendo se deveria ter ensino à distância. Em um mês, a Universidade de Israel resolveu colocar o ensino à distância devido à pandemia do coronavírus. Então você vê que a pandemia trouxe mudanças e essas mudanças foram mudanças radicais, né?
O médico, que ele pode ter, com o suporte da tecnologia, né, fazer trabalho de telesaúde. O próprio Ministério da Saúde fez isso utilizando, né, o teleatendimento para o Covid-19. Os profissionais de telemarketing, né, que eles atuam nesse segmento, mas para isso você precisa realmente de um computador e de um telefone adequado para esse trabalho, com headset. Profissionais de marketing, que podem atuar, né, com diversos clientes. O vendedor, também, né, que de todas essas pessoas que trabalham é a profissão mais antiga relacionada ao home office. O designer, que vai atuar nas empresas e também, né, com sua marca própria. O produtor de alimentos, muita gente está oferecendo cardápio online e a entrega, né, como a gente conhece pelo iFood, Uber Eats, James, Bee. Então você tem uma série de alimentos que podem ser produzidos e entregue atingindo vários públicos. O jornalista, né, porque ele pode criar blogs, portais online e enviar o trabalho remoto, né, para os jornais, que também são virtuais. O profissional de tecnologia de informação, porque ele vai desenvolver softwares, aplicativos e tudo isso não é necessário a presença, né? Ele pode fazer de qualquer lugar. O consultor em diversas áreas, dependendo do segmento que você é especialista, você pode ter programas de aconselhamento. O tradutor, que obviamente quem domina o idioma pode fazer traduções de documentos, livros, filmes, textos, legendas para filmes, né? O profissional de estética, nesse caso ele vai oferecer o serviço, né? E o produtor de bebidas. Muitas empresas têm bebidas artesanais, cervejas artesanais, e eles são produzidas na casa da pessoa que tem a licença para fazer isso. Então você percebe que existem inúmeras profissões, né? Então você nos comentários, coloque lá se você enxerga outro tipo de profissional que possa trabalhar também home office, como é que você enxerga essa relação. E como você consegue essas vagas de trabalho? Primeiro você tem que ter um currículo atualizado e também tem que ter um portfólio online. Você pode cadastrar seu currículo onde? No Workana, no Hostinger, no Upwork. E também tem as redes sociais, como Instagram, LinkedIn e Facebook. Então, quem não tem, comece a perceber que você vai achar que tem também grupos para isso dentro de todas essas redes sociais. Tá? Não importa o nome, se é trabalho remoto, se é teletrabalho, se é home office. O que importa é o seguinte, é que esse tipo de trabalho, essa modalidade é um reflexo de tudo que está acontecendo devido à rapidez da informação e também é um reflexo de todas as facilidades proporcionadas pelas ferramentas da internet. O trabalho deve ser realizado, ele tem que ser produtivo, até porque precisamos gerar renda, porque a economia não pode parar, mas também não precisamos nos arriscar. Então o home office vem para colaborar, para que a gente solucione essa questão em tempos de pandemia e possivelmente, acredito eu, que esse tipo de trabalho vai perdurar por muito mais tempo, mesmo pós-pandemia.